Bom dia, e aí pessoal, tudo tranquilo? Gente, eu tô passando aqui para gravar esse vídeo, mas antes de cumprimentar aqui, né, nossos queridos alunos, colegas professores, os amigos, né, as pessoas dos quais a gente tem contato, conversa, dialoga. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, né? Na verdade eu vou tentar explicar aqui de forma bastante resumida, tentar aceitar esse desafio, né, de explicar, se é que existe explicação, né, para a questão do que está acontecendo lá no conflito, né, Rússia e Ucrânia. Antes de mais nada, gente, é bom que vocês saibam que a Ucrânia, né, é um país que alguns comentaram por aí que é um país pequeno, na verdade não é, tá, gente? A Ucrânia tem em torno de 40 milhões de habitantes. Para o padrão europeu ali, né, é um país grande, né? Certo que é bem menor do que o Brasil, né? Mas é um país, é uma população considerável. O que é que você precisa saber sobre a Ucrânia? A Ucrânia, ela, desde 1922, quando os russos já tinham implantado, né, a Revolução Socialista deles e fundaram o que nós chamamos de União Soviética. Eu costumo dizer os alunos que é a famosa URSS, né? E os ucranianos, assim como diversos outros países de porte menor, foram anexados a esse grande bloco, né? É uma espécie de império. Esse império perdurou, né? Foi peça-chave durante a Segunda Guerra Mundial, né? Estava lá na reta final quando invadiram Berlim, que Hitler acabou se suicidando. E durante longos períodos foi governada pelo ditador, né? Um dos maiores ditadores da história da humanidade, Joseph Stalin. Mandou executar e exterminar, fez campo de concentração, trabalho forçado. Ele fez de tudo um pouco. O fato é que a Ucrânia permaneceu, né, sobre o domínio anexado ao território da União Soviética até 1991. Lembrando que na década de 80 tem aquele fatídico acidente, né, de Chernobyl, da usina nuclear. Ainda hoje tem efeito nefasto lá, né, na região e tudo mais. Bom, em 91 nós sabemos que a União Soviética ela deixa de existir, né, e os países eles entram em processo de independência. Cada um deles, nós temos exemplo aí da Bósnia, da famosa Iugoslávia, né? Então foram longos períodos de conflito pós-91, fim da Guerra Fria. Os russos, eles jamais engoliram o fato de que os Estados Unidos se sobressaíram, né, com o modelo capitalista pós-Guerra Fria. Embora a Rússia hoje é uma Rússia capitalista, nós sabemos disso, né? O modelo de gestão lá, de administração de governo, ele se transformou numa ditadura, porque o Vladimir Putin já está aí há, me parece que mais de 20 anos no poder, conseguiu uma emenda constitucional para se garantir no poder até 2036. Então é uma ditadura sem tamanho. E em 2014 ele teve a ideia de invadir o território ucraniano, que segundo ele, por direito e por conquista, era território deles, né? Que é a famosa Crimeia. Eles invadem em 2014, dominam, né? Totalmente. Logicamente, quando acontece um conflito desse tamanho, países como Estados Unidos, organizações internacionais como a OTAN, a própria ONU, eles ficam de olho, né, nesses conflitos. Mas em 2014 acabou que amornando e tal. E mais recentemente, o Vladimir Putin, né, que é o presidente russo. Porque é o seguinte, para você invadir um país, você precisa construir uma narrativa. Narrativa é o quê? Você construir um discurso, e esse discurso ele precisa convencer a comunidade internacional, para saber se realmente ele faz sentido, né? Então o governo russo, através do Vladimir Putin, ele está construindo uma narrativa de que existem povos de origem
de origem não, povos russos, lá no território da Ucrânia, que esse povo estaria sendo massacrado, né, pelo presidente ucraniano. Essa é a versão dele. E ontem eu estava até vendo um pronunciamento dele, chamando o governo ucraniano de neonazista, né, fascista, que estaria, né, cometendo crime contra os direitos humanos lá na Ucrânia. Isso é a narrativa dele. A segunda narrativa é que eles, segundo ele, tinham um acordo com os Estados Unidos há longos anos aí atrás, e com a própria OTAN, de que a Ucrânia não iria se aproximar nem fazer parte da OTAN. Sim, gente, o que significa essa OTAN? Né? A OTAN é uma sigla, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve que depois da Segunda Guerra Mundial esses países fizeram um acordo. O que esse acordo diz? Se alguém mexer, invadir qualquer um desses países que fazem parte da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e aqueles países lá principalmente da Europa Ocidental, esses países agregaram a OTAN. E essa OTAN tem acordo militar e financeiro, né? Você sabe que os países depois da Segunda Guerra Mundial ficaram arrasados, destruídos. E os americanos, mediante a formação da OTAN, o plano Marshall, né? Eles acabaram financiando a reconstrução da Europa, né? Financiando, porque sabe que os Estados Unidos já despontaram depois da Segunda Guerra Mundial como a maior potência do mundo, né? Eles já tinham esse perfil, tinham superado a Inglaterra há muito tempo. E aí eles fundaram essa OTAN. Beleza, então vamos aqui tentar entender melhor, né? A OTAN, essa organização que tem um aparato militar muito grande, e a Ucrânia se aproxima, né, da OTAN. E isso deixou o presidente russo furioso, né? Deixou o presidente furioso. E tem outras questões também, como por exemplo o acesso ao Mar Negro, né? A questão do gasoduto, que é extremamente fino e complicado, essas questões, né? Imagina você detonar um gasoduto daquele, né? Explodir. O tamanho do impasse, né? Que nós vamos ter aí, diplomático. Sim, aí o que é que está acontecendo no momento? O Putin, desde antes de ontem, ele deu ordem para que os soldados que já estavam na fronteira, tinha 100 mil soldados na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E aí quando você tem soldado no terreiro da sua casa, logicamente você vai criar um clima de tensão. 100 mil soldados, é muito soldado, gente. Pra vocês terem uma ideia, o exército brasileiro está em torno aí de 200 mil soldados. Só lá na fronteira da Ucrânia, os russos têm mais de 100 mil. Na fronteira não, que eles já entraram, né? Se você for pegar um mapa aí na internet, de localização, de pontos estratégicos de explosão, de ataque, o mapa ucraniano está lotado. Isso aí. Certo? Bom, eles já invadiram Kiev, né? Cidade principal. O presidente ucraniano, que eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui, ele já gravou o vídeo dizendo que estava lá em Kiev, estava pronto para a luta, né? Ele e o irmão dele, que é o prefeito de lá. Então nós temos uma situação extremamente complexa. Qual é a posição então da OTAN dos Estados Unidos? Sim, gente, tem um terceiro elemento aí que é complicado da gente entender qual é a participação dele nisso tudo, que é a China. A China, ela tem, nos últimos anos, ela tem investido, destinado uma quantidade enorme, montanhas de dinheiro ela tem despejado em países aqui na África, na própria América, o próprio Brasil também recebeu investimento chinês, e na Rússia, tá, gente? Inclusive eu tinha assistido aí um vídeo aí, acho que ano passado, explicativo com o professor Rock, né? Sim, o professor Rock e o Demet Manioli, esses caras são geniais em explicar tudo isso que eu tô falando para vocês. De uma aproximação entre os chineses e os russos, né? Embora tudo que vem da China é misterioso e complicado da gente entender, né? Mas o fato é que a China tem se aproximado aí dos russos. Eu particularmente não acredito que ela vai entrar em guerra ao lado dos russos com apoio militar, não, né?
provavelmente e muito possivelmente nesse momento ela está fazendo o que ela fez, né? Apoio financeiro. Até porque a Rússia... Sim, qual é a reação norte-americana? O presidente norte-americano não decidiu se vai mandar exército para lá, né? Porque se for o exército americano em território ucraniano enfrentando os russos com a OTAN, pode ter certeza que é declarada a Terceira Guerra Mundial, tá, gente? Pode ter certeza. Mas qual é a estratégia então dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, gente, ele está fazendo o que eles chamam de boicote, está impondo sanções, que é sanções. O sistema bancário internacional, gente, o sistema bancário internacional, ele é administrado por alguns países ricos. Esses países estão reunidos e querem tirar a Rússia do sistema bancário internacional, que é impedir da Rússia fazer qualquer tipo de transação financeira. Ia dar um blackout total, né, nas contas bancárias do povo russo, dos governos, de todo mundo. Eles já vinham impondo sanções, né, com relação aos russos, deixando de importar produtos russos, deixando de vender também produtos para os russos. Então eles estão assim boicotando os russos com força. Só que os analistas estão dizendo que esse tipo de coisa não vai resolver assim em curto prazo. Curto prazo não resolve. Porque os russos, eles passaram alguns anos se preparando para esse momento. Então eles têm recursos lá em reserva suficiente para aguentar muito tempo. Disso pode ter certeza. O outro detalhe, gente, com relação a isso é o efeito dominó. Então, vocês sabem que a economia globalizada, gente, ela é extremamente frágil do ponto de vista da interdependência. O que quer dizer isso? Nenhuma economia no mundo ela consegue sobreviver sem essa relação de interdependência de outro país. Até os países mais ricos, eu estava explicando com um aluno meu lá na sala antes de ontem, que mesmo os Estados Unidos, que é um país gigante, né, em termos, tem o maior PIB do mundo, em torno de mais de 20 trilhões de dólares, mesmo os Estados Unidos, eles não conseguem viver do ponto de vista econômico sem essa relação de dependência com os outros países, principalmente para a questão energética, né? 40% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem de outros países. Entendeu? Então, se esses países estão em zona de conflito, o preço do petróleo vai subir, né? Com certeza. As bolsas de valores vão despencar, porque quem é que quer investir num momento como esse, né? Ninguém quer investir, todo mundo vai guardar seu dinheiro. E se você não investe na bolsa de valores, as empresas não crescem. Se as empresas não crescem, gera crise, gera perca de emprego, gera insegurança no mercado e por aí vai. Então, nos próximos dias nós teremos possivelmente alguns capítulos negros na história da humanidade, tá, gente? Bom, galera, eu tentei aqui resumir, né? Isso aqui não é uma análise, tá, gente? Eu não tenho o gabarito para fazer uma análise dessa situação, né? Mas eu recomendei aqui, né? O professor Roque, recomendei o Demetrio Manioli. Outros, né? Outros analistas que tem por aí. Mas eu passei aqui só para dar essas informações, esclarecimento, né? Para os meus alunos de História, Geografia, colegas professores, ex-alunos, amigos, né? Que costumam acompanhar minhas postagens aí, tá? Então é isso, galera. Forte abraço aí. Bom final de semana para vocês. Excelente carnaval, né? Embora existem alguns decretos, né? Proibindo eventos. Mas a tradição continua, né? Valeu, galera. Um forte abraço aí. Estamos juntos.